Pronto. Então, estamos aqui todos e todas para iniciar a 14ª edição do Café Científico, com o tema Pesquisação, Processos e Procedimentos. Hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar para, vamos dizer, uma lembrança rápida do que vimos no café anterior, apenas dos pontos principais, e, em seguida, nós vamos para uma parte de processos e procedimentos. E aí a gente vai ver, na prática, como é que pode acontecer essa pesquisação. Então, eu vou citar um exemplo e vou abrir aqui para vocês colocarem exemplos que vocês queiram compartilhar conosco, para a gente ver como é que a gente organiza esses métodos, essas metodologias, esses procedimentos para o desenvolvimento da pesquisação. Tá bem? Eu vou pedir para o Ivo, então, compartilhar o nosso PowerPoint, e esse PowerPoint, ele está modificado do que nós tivemos no anterior, ele tem outras coisas, e o anterior, eu ainda não mandei para vocês, porque eu sei que muitos de vocês estavam no último encontro, então vocês vão receber o PowerPoint anterior, vão receber esse também, ok? E eu acho que é isso. E os certificados, né? Que eu também não enviei. Então, ao fechar essa edição, eu vou enviar tudo para vocês, tá bem? Bom, então vamos lá. Então, essa é a 14ª edição do nosso Café Científico da temporada 2023. O tema de hoje continua sendo pesquisação, só que hoje a gente vai falar de processos e procedimentos. Bom, lembrando um pouquinho do que nós vimos no último encontro, Emerson não estava, Pedro não estava, então, e algumas pessoas chegaram depois, então a gente retoma só essas linhas, vamos dizer, que são linhas mais pontuais. De onde ela vem? Ela vem da década de 40, o primeiro pesquisador que trabalhou com essa metodologia de pesquisa foi o Kurt Lewin, lá nos Estados Unidos. Então, vamos dizer, o nascedouro desse modo de trabalhar a pesquisa foi nos Estados Unidos. Logo em seguida, pode passar, Ivo, no final da década de 50, então teve 10 anos aí de uma produção inicial, em 1950 ela cai no esquecimento, fica 20 anos esquecida, e na década de 70 ela ressurge, só que com um desenho de investigação e desenvolvimento um pouco diferenciado, que é esse que nós vamos ver agora. Bom, no encontro passado, eu apresentei para vocês muitas linhas de pesquisação de vários países, alguns países europeus, alguns países Latinoamérica, que trabalham com esse tipo de investigação. E para cada um deles, havia também uma prerrogativa. Hoje a gente vai falar de Brasil. Então, no Brasil, nós tivemos o início da pesquisação na década de 70. E aí, nós tivemos duas fontes de origem da pesquisação. A primeira delas foi pela professora Ana Maria Saul, que se baseou na linha americana, norte-americana de pesquisação, aquela do início da década de 40, que caiu no esquecimento na década de 50 e que retornou em 70, com esses pesquisadores mais maduros. Eles estavam lá presentes na década de 50, mas em 1970 eles estavam mais maduros. E a professora Ana Maria Saul, ela se baseou nessas ideias e trouxe para o Brasil uma das linhas, que foi a primeira, baseada nessas ideias norte-americanas. A segunda, ela veio da origem do pensamento de Paulo Freire, e que foi muito interessante, porque ela surgiu aqui no Brasil
e ela tinha um caráter político-emancipatório, claro, como como os próprios estudos do Paulo Freire, e o interessante é que daqui é que ela se disseminou para os outros países. Podemos seguir. Na década de 80, então isso começou na década de 70, esses pesquisadores, Paulo Freire, Ana Maria Saú, essa disseminação começou a acontecer aqui no nosso território, e na década de 80, principalmente a área educacional abraçou esse tipo de pesquisa, porque até então ela estava mais vinculada às ciências sociais. Quando houve uma abordagem freiriana, vamos dizer, um diálogo com a abordagem freiriana, em 1980, do começo até o final da década, houve um impulso educacional para a pesquisação. E a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro publicou um primeiro livro sobre a pesquisação. Logo em seguida, nós tivemos um outro livro que falava de pesquisa em educação, e as abordagens qualitativas a partir daí, e aparece dentro desse livro, Pesquisa em Educação, também capítulos voltados à pesquisação. Na década de 90, nós tivemos, vamos dizer, um aporte mais crítico. Então, era uma pesquisação que se voltava também para os meios educacionais, mas com uma abordagem mais crítica. E dentro dessa abordagem mais crítica, houve alguns pesquisadores, como a Corinta Geraldi, que trabalhou com cartografias. Então, pesquisação associada à cartografia, porque também é possível fazer esse desmembramento. E houve uma difusão enorme. Bom, a partir daí, aí nós já estamos na década de 90, entrando nos anos 2000, nossa, já tem 20 anos isso, mas anos 2000, e aí esse livro que eu estou me referindo é de 2009, mas essa edição de 2009 já é a 17ª edição desse livro. Agora, esse livro já deve estar mais ou menos na 30ª edição. É um livro, deixa eu ver se eu mostro a capa para vocês, porque, olha, talvez vocês já tenham visto essa capa. Tá claro aí para vocês? Dá para enxergar? É um livro relativamente simples, eu digo relativamente porque pesquisação nunca é simples, mas é um livro bem didático, vamos dizer assim. Ele é bem tranquilo, de leitura bem tranquila, que traz esse conceito que está aí na tela, que é um tipo de pesquisa social, com base empírica, que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, no qual pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. O que isso tudo quer dizer? Que ela continua, e isso vem do início dos anos 2000 e ainda hoje, ela continua com esse vínculo de pesquisa social. Por isso que eu comentei isso no encontro anterior e reitero, por isso ela é tão usada em projetos extensionistas, em projetos comunitários, em tudo que é extramuros universidade e tem um caráter participativo muito grande. É uma pesquisa intervencionista? Tem intervenção? Tem. Mas no que ela difere? O que tem de interessante? O que ela é de tão diferente de uma pesquisa de intervenção, vamos dizer, clássica? Ela exige, eu vou colocar a palavra exige porque é isso mesmo, do pesquisador
e dos participantes uma interação única, particular e efetiva. Essa colaboração, ela se dá o tempo todo. A própria problemática que vai ser desenvolvida enquanto pesquisa, ela surge desse coletivo. Então, é diferente de eu ter um projeto, ele já está formatado, eu vou para um lugar, vamos pensar em pesquisas que eu vou a campo. Então, eu vou a campo e eu já estou com o meu projeto definido. Na pesquisação, eu tenho as linhas gerais do projeto. Quando eu vou a campo, junto com as pessoas que vão participar da pesquisa, essa problemática é redefinida, ela é revista. E essa problematização, ela é discutida o tempo inteiro, do começo ao final da pesquisa. O final apenas é que vai me dar algum tipo de resultado que também vai ser compartilhado. Diante disso, qual é a diferença entre pesquisação e pesquisa participante? Porque existe uma grande confusão. Para esse autor, que é o Thiolan, que eu também comentei com vocês no encontro passado, né? Ele é o francês mais brasileiro que eu conheço, porque ele se casou com uma brasileira, teve filhos, enfim, ele já está há quase 30 anos aqui no Brasil, conhece bem a nossa realidade. O que ele diz? Ele diz que a pesquisação, ela já incorpora a participação do pesquisador e das pessoas que estão envolvidas no processo. Então, ela para ele, dentro da perspectiva dele, autor desse livro que eu mostrei para vocês, a pesquisação, ela é sempre participante e ela é colaborativa. Agora, existem pesquisas que são pesquisas participantes, que não necessariamente são pesquisação. O pesquisador, ele pode ser um participante que observa o contexto, o lugar onde ele está. Então, a pesquisa é participante, mas não necessariamente uma pesquisação. Posso dar um exemplo, Kátia? Pode, eu acho que ajuda a compreender essa diferenciação. Eu tive uma orientanda que ela trabalhou com pesquisa participante, que não era pesquisação, era pesquisa participante. Então, com o que ela estava preocupada? Ela estava preocupada com... eu acho que eu já comentei aqui no grupo, não sei se eu já comentei alguma vez, ela estava preocupada com as questões do registro, da significação do registro para os professores. Essa era a preocupação dela, que era algo que ela via como problema dentro da escola, né? Que a maior parte dos professores faziam o registro de uma série de coisas, mas que faziam o registro mais de forma burocrática. Então, o registro não tinha significação propriamente para os professores. Aí, o que ela fez? Ela juntou um grupo de professores do ciclo de alfabetização, né? E problematizou a questão do registro. Né? Então, conversou, fez uma série de encontros com as professoras, perguntando a respeito de como é que elas viam a questão do registro e para que servia. Né? Eu estou passando de forma relativamente rápida, para a gente não se deter muito a isso. Né? E aí, essas professoras deram as primeiras impressões, e aí ela foi, junto com as professoras, construindo instrumentos que dessem possibilidade das professoras usarem o registro não só como um cumprimento burocrático, mas como uma ferramenta de revisão da sua própria prática pedagógica. E foi trazendo uma série de texto para as professoras, foi conversando, elaborando intervenção, aí as professoras iam para a sala de aula, faziam as aplicações, voltavam para as oficinas, discutiam, problematizavam novamente, e ela foi fazendo esse movimento. Ao final, o mesmo instrumento que ela aplicou no começo para verificar qual era a percepção dos professores em relação ao registro, ela aplicou novamente. E aí a mudança total da forma que as professoras começaram a entender
o próprio registro dentro do interior da escola. E o quanto isso modificou a postura delas, né? Eu digo delas porque a maior não, totalidade eram mulheres, né? O quanto isso modificou a própria maneira de olhar para as questões de registro das próprias aulas, das coisas que aconteciam, uma série de coisas, né? E aí as professoras, ao final, né, uma das que mais marcou foi que as professoras perguntaram por que é que isso não foi feito antes no processo de formação delas. Por que a coordenação pedagógica não pensou numa formação dessa natureza, né? Porque agora a partir das oficinas que elas fizeram, elas começaram a usar o registro na prática pedagógica, cotidianamente, né? Não mais como uma forma de dar satisfação daquilo que elas estavam fazendo, ou de planejar e apresentar um planejamento, não, mas para que elas pudessem qualificar melhor a prática pedagógica delas. Foi bem interessante, foi bem interessante. Então, nesse caso, existiu uma problemática, a pesquisadora levou essa problemática e ela foi participante, ela observou e ela desenvolveu a pesquisa dela toda no sentido de resolver essa problemática. Só que ela estava junto com esse coletivo. Então, ela estava participando, ela observou, participou e criou um protocolo, enfim, e houve uma modificação. Isso é pesquisa participante, mas não é pesquisação. Vocês conseguem? Está claro isso para vocês? Deixa eu ver o rosto de todo mundo aí. Então, tá bom, obrigada, Zé. Então, vamos lá, seguindo, Ivo. Então, e no caso da pesquisa-ação, não pode ter essa ambiguidade. É preciso que essa ação, ela seja uma ação não trivial. Essa ação, ela é uma ação problemática, que merece uma investigação. Então, não é uma ação do dia a dia. É algo que está sendo problematizado naquele universo, e seja lá o que o pesquisador vá propor junto com os participantes, é um processo, vamos dizer, de investigação que merece ser olhado e que merece se achar soluções coletivas para aquela problemática que todos os envolvidos acham que existe. Está ali naquele universo. Tudo bem, gente? Ficou bem claro o que é a pesquisação? Porque agora a gente vai assistir um vídeo juntos, que não está dentro do universo da escola formal, eu escolhi algo que está dentro do universo do informal, que foi uma pesquisação. Para que vocês vejam, eu estou tentando sair do universo da escola formal, porque depois, na hora que nós abrirmos, para vocês contarem os seus contextos, provavelmente vai vir algo ligado mais à escola. Então, eu estou indo para o outro lado. Vamos colocar, Ivo, porque eu acho que o vídeo, daí, a partir do vídeo, a gente fala das etapas da pesquisação. Eu só vou pedir que, se estiver muito baixo, que vocês aumentem o volume do computador de vocês para escutar, tá? Então, a gente pensou o seguinte, então a gente vai fazer um grupo, vamos nos organizar para fazer um grupo e a gente vai produzir os nossos espetáculos. Então, há 24 anos atrás, a gente decidiu fundar a Encena. E aí, logicamente, nos primeiros anos a gente não tinha onde ficar. O Orias arrumou uma casa para guardar o cenário. Aí falou, vamos lá. Então, aqui começou com esse intuito. E de a gente ter um lugar para a gente ensaiar e produzir as nossas coisas, os nossos cenários, os nossos figurinos, os nossos adereços e tal. Depois de um ano, a gente descobriu porque era barato. A gente descobriu que era um lugar de enchentes. E assim começou a nossa história com as águas. Raio, trovão, cinza no ar, outra memória pro vento soprar. Raio, fogo, cego, andor, de todo mundo que já inundou. Eu recebi um convite
de uma das atrizes que pertence à Em Cena Companhia de Teatro para desenvolver um trabalho corporal para que os atores e atrizes pudessem atuar em uma peça de teatro musical que se chamou Jussara City, o Paraíso das Enchentes. Essa peça foi contemplada pela 36ª edição de Fomento ao Teatro da cidade de São Paulo. A concepção, na verdade, a ideia inicial do projeto, ela vem de uma outra peça, que é Pirô Jussara, né, que também tem a ver com as enchentes e com toda a dificuldade que o espaço já passou durante tantos e tantos anos. O bairro, ele passa por todo esse processo há alguns anos, né? Então, o projeto tinha como base, primeiro, a gente fazer essa investigação, esse estudo e se instrumentalizar, né? Corporalmente, vocalmente, também tinha a oficina de percussão e, logicamente, a gente tinha que exercitar essa pesquisa dramaturgicamente para que isso pudesse virar um espetáculo. Foram muitos os desafios que eu me deparei durante esse processo. O primeiro deles foi que o trabalho foi feito inteiro online. Então eu tinha que organizar uma maneira de conhecer aqueles corpos por meio das telas. O que deu uma complicada nessa vontade foi a pandemia, porque a pandemia deu uma bloqueada, porque como que a gente ia fazer tudo isso desse jeito? Cada um dando um pitaco, se a gente estava cada um trancado no seu quadradinho, na sua telinha, desenvolvendo seu trabalho, e seu olhar e a sua ideia. Raramente dava para abrir a câmera para ver realmente se estava fazendo, se não estava. Então existia aquela dúvida, será que ele está fazendo, será que está acompanhando, será que ele não está? Então é muito complicado isso aí. Existe uma coisa muito boa para os atores, não só para os atores, para todos, né? Se adaptar. Então o que temos para hoje? Hoje vamos fazer o quê? Vamos para cima que até o final a gente vai... Alguma coisa a gente leva. Loucura foi o que aconteceu quando saímos do modo remoto e nos encontramos presencialmente. Aqueles corpos que estavam nas telas se tornaram corpos presentes para mim. Um outro desafio foi trabalhar com pessoas com corpos tão diversos, corpos jovens, corpos maduros. Eu tenho 22 anos. Tenho 33 anos. 34. Eu tenho 41 anos. Tenho 46 anos. Eu tenho 47 anos. Tenho 55 anos. Eu tenho 70 anos. Tenho 80 anos. Voltando mais pro trabalho corporal, pro trabalho de cena. E eu senti uma evolução em cada uma das aulas e no conjunto. Então, de quem eu era em 2020, quando eu ia fazer o pirô, para quem eu sou agora, é uma mudança extrema de detalhes, mas que no todo faz muita diferença, não só para mim, os meus colegas, os meus diretores, eles também comentaram. Mas o trabalho gestual, ele só se deu de fato no dia da estreia e a partir dela. Na estreia foi o primeiro contato com a gente, com o público, e o público com a gente. Não sei se isso tem a ver com essa sensibilidade desse primeiro contato, né? Mas, para mim, a estreia foi o momento onde eu percebi que a gente tocou aquelas pessoas de alguma maneira. O que dava para sentir uma energia mais legal do público foram quando a gente apresentou para as crianças e a estreia. A criança ela dá uma resposta muito mais imediata do que os adultos, geralmente. As crianças, eu acho que é muito importante no teatro. E eles, assim, receberam tão bem que eles, junto, eles fizeram com a gente um espetáculo. Durante o processo, eu comecei a identificar momentos que poderiam ser traduzidos por meio de uma escrita e que tocou o meu lado pesquisadora. Eu coordeno um grupo de pesquisa que se chama Dança, Estética e Educação. Lá nós temos algumas sublinhas de pesquisa. E o que eu enxerguei nesse trabalho foi a possibilidade, primeiro, de se trabalhar com o processo de memórias, depois a relação com o processo de criação e também a linha de pesquisa voltada a políticas públicas, porque nós entendemos que o acesso aos bens culturais é muito importante para a população de uma maneira geral. E lá o que eu encontrei foi um teatro da comunidade, feito pela comunidade para a comunidade. E essa descentralização estava muito clara para todos que estavam lá. Isso é uma bandeira do nosso grupo de pesquisa.
Eu acho que o teatro ele tem que ter uma preocupação social e política, sempre. Então, mesmo que você faça uma comédia, você tem que levar uma reflexão. Gostei muito do espaço, não conhecia o espaço, né? Adorei a estrutura do teatro, né? Por ser num bairro, você vê uma casa e entra e é surpreendido por um teatro com uma estrutura muito bacana. Eu quero voltar para assistir mais coisas, gostei muito de tudo. Muito obrigada por fazer eu conhecer o bairro do Pirajussara aqui. Olá, o Zé na 13ª edição. Zé, você já está na carinha do... Eu nem tinha visto que era você, agora que eu vi. Tô ficando famoso aqui. Está ficando famoso. Então, olha só, isso foi uma pesquisação. A princípio, isso aconteceu, esse projeto, ele se desenvolveu, eles ganharam o Fomento ao Teatro de 2020, em 2021 eles entraram em contato comigo, em abril, para começar o processo de preparação do corpo desses atores e atrizes. Aí eu passei 6 meses, 5 para 6 meses online. E durante esse período todo que eu passei online, o grupo, eles organizaram o que eles chamaram de núcleo de apoio pedagógico, artístico-pedagógico, que era composto por 2 diretores e 2 atrizes. E esse núcleo tinha reuniões comigo mensais, e eu desenvolvi o trabalho com os atores e atrizes durante a semana, nos sábados de tarde, tudo online. Então, eu não conhecia ninguém, eu conhecia uma única atriz, que foi quem me convidou para desenvolver o trabalho. Eu nunca tinha visto essas pessoas na minha frente. E comecei a entrar, a minha estratégia foi trabalhar com o corpo, minha preparação era corporal, foi trabalhar com a linguagem da dança naqueles corpos. Corpos esses que eu nunca tinha visto na vida. E aí começaram a aparecer diversas coisas, né? Como eu disse no vídeo, a primeira coisa foi que eu tinha um trabalho inclusivo, né? Porque eram pessoas de 18 a 80 anos. Todos eles juntos, alguns atores, alguns não eram atores, todos pertenciam àquela comunidade, e que não tinham, alguns já tinham trabalhado juntos e outros não. E eu nunca tinha trabalhado com nenhum deles. Então, o desafio, a problemática, eu acho que a gente pode passar de volta, Ivo, para o slide, para a gente identificar onde é que estão os procedimentos. A problemática, ela estava instaurada no seguinte sentido. Eu tinha, dentro desse triângulo aí, eu tinha a informação, que era o contexto, então eu fui convidada para desenvolver aquele trabalho, numa comunidade que eu não conhecia. O trabalho seria a montagem a preparação corporal e a montagem dessa peça. Dentro disso, o núcleo menor e depois todos os participantes começaram a levantar uma série de documentos a respeito de como que aquelas águas, como que funcionava aquele bairro. Para quem é de São Paulo, você é daqui de São Paulo, Zé? Você está em Tocantins, mas você daqui, né? Não, eu sou cearense. Eu morei 3 anos aí, mas muito pouco tempo, eu acho, para conhecer São Paulo, é muito grande, né? É grande. Você e a Lia, acho que não conhecem o bairro, mas Pirajussara, a Vila Pirajussara, é uma vila muito problemática aqui em São Paulo, porque ela fica num vale, e ali tem um rio. Você conhece, Emerson? Piraju? Também não?
Tá, então deixa eu localizar vocês, para vocês entenderem a problemática ali, né? Esse bairro, ele é um bairro que tem um rio que percorre, e esse rio, quando cai chuva, como caiu agora, há 2 semanas atrás, o rio transborda. E na hora que ele transborda, todo mundo fica embaixo d'água. E o que acontece? Todas as casas lá, os locais, eles já têm um segundo andar. Porque começou a chover, joga tudo para cima. Porque vai inundar. E dependendo do tamanho da chuva, pior fica. Então, esse grupo, eles compraram uma sede, né, conseguiram, com muito custo, comprar a sede e acharam até que estavam fazendo excelente investimento. Como o Walter, que é a primeira pessoa que aparece no vídeo, conta, né? Que eles só descobriram depois, quando caiu a primeira chuva, né? Que inundou tudo. E, a partir dali, o que eles se comprometeram com aquela comunidade? Primeiro, porque eles eram da comunidade. Segundo, porque eles estavam lá para ficar. Então, existia também uma ação social ali colocada, de compromisso com aquele local onde eles estão. E qual era a maneira deles de trabalhar uma interlocução com quem estava lá na comunidade? Eles eram atores, eles são atores e atrizes, é uma companhia de teatro. Então, a maneira que eles tinham de trabalhar nesse contexto era desenvolvendo ações, foram várias, não foi só a peça é que eu estou apresentando para vocês, mas eles promovem saraus, eles promovem oficinas, eles promovem rodas de conversa, eles promovem várias ações ali na sede deles para discutir o problema da enchente. Então, bom, voltando para a peça, que foi o veículo que eles viram de desenvolvimento do trabalho para qual eu fui recrutada, vamos dizer assim, a primeira coisa foi coletar todas essas informações. E essas informações, elas vieram do Corpo de Bombeiro, dos moradores de lá, deles próprios que moram ali na comunidade. Então, foi uma série de informações que eles trouxeram enquanto material para o processo de criação da dramaturgia. No projeto maior, as ações que foram desenvolvidas foram todas essas: saraus, as próprias entrevistas com os moradores, a conversa com o Corpo de Bombeiros, enfim, a partir de todos esses discursos que eles coletaram por essas informações e pelas ações que aconteciam na companhia, eles foram trabalhando todo esse material. Bom, ok. Aí, o que houve? Eles conversaram com o dramaturgo, que é uma pessoa também da região. Esse dramaturgo começou a escrever um texto a partir de tudo isso, de todas essas informações coletadas, e isso se deu, e eu recebi tudo isso no primeiro encontro que eu tive com esse núcleo artístico-pedagógico. Eles me apresentaram um texto inicial, me apresentaram a proposta do desenvolvimento dessa peça, que até então não era uma peça teatral, de início não era, ou melhor, era uma peça teatral, mas não era uma peça musical, de teatro musical. E aí, nesse diálogo, a primeira coisa foi, bom, e se nós pensássemos em desenvolver um trabalho de teatro musical, para que esses corpos eles estivessem presentes também, toda essa corporeidade ela tivesse expressa diante dessa problemática maior que é a enchente. Bom, junto com tudo isso, também foi definido que essas apresentações, uma vez esse processo finalizado, elas aconteceriam na sede. Porque a gente poderia perfeitamente desenvolver um trabalho indo às escolas, indo aos CELs, indo aos centros comunitários, poderia levar a peça para lá.
Mas a ideia era trabalhar com uma política cultural de descentralização. Então, eles queriam viabilizar tudo isso na sede deles, que as pessoas da comunidade pudessem chegar lá, não precisasse de condução, de coisa nenhuma, eles estariam lá, iriam lá assistir a peça teatral. Ao final da peça, havia um debate com o público sobre o que ocasiona as enchentes. Como é que são os terrenos lá? O que todo mundo precisa fazer para que isso não aconteça? Tem o poder público? Tem, mas e você, morador desse bairro? O que você tem que fazer? Quais são as perspectivas que você tem para atuar aí? Então, tudo isso foi pensado no contexto dessa peça teatral, musical. Aonde está a pesquisa aí? Né? A pesquisa está no desenvolvimento do processo de preparação corporal com este grupo, que tinha todas essas particularidades que eu estou me referindo agora, pessoas com corpos diferentes, com histórias de vidas diferentes, com formação na linguagem teatral, alguns com, alguns sem, alguns mais ou menos, com todo esse contexto de processo de criação pandêmico. Então, como trabalhar tudo isso no meio das telas, entre as telas, nesse entre-lugar, e depois no presencial, só que dentro de uma perspectiva que as pessoas não se tocavam, elas não tiravam as máscaras. Para vocês terem uma ideia, o primeiro dia que eu vi todo mundo sem máscara foi no dia da estreia. Antes disso, eu trabalhei canto com eles, sem que eles tirassem as máscaras. Porque estava no meio, e o que aconteceu é que ia ter uma estreia em dezembro de 21. Aí teve aquele segundo... sabe, ai meu Deus, como é o nome da segunda leva da Covid? Agora me fugiu. Teve uma segunda cepa, que é a Ômicron. A Ômicron, aqui em São Paulo, ela aconteceu em dezembro. E aí, metade do elenco pegou a Ômicron, metade não pegou, teve que adiar a estreia. E aí nós passamos janeiro, de novo trabalhando online, depois de já ter ido para o presencial, voltou para o online e depois voltou para o presencial de novo. A segunda onda, isso mesmo, Pedro. Teve essa segunda onda, e aí nós nos reencontramos em janeiro para fazer, vamos dizer, o acabamento final para estrear em fevereiro. E aí, a partir daí, foram 15 espetáculos, tinha dia que tinha 3 espetáculos por dia, manhã, tarde e noite. Então, foi assim, foram muitos desafios. Onde é que está? Vamos ver agora o passo a passo da pesquisação, como é que foi isso? Bom, as fases, né, desse processo, eles não estavam rigidamente ordenadas. O que é essa pesquisa? Enquanto pesquisadora, agora eu vou conversar com vocês não só como uma preparadora corporal, artística, que estava trabalhando com a arte da cena, mas sim como uma pesquisadora que trabalha com pesquisa em arte. O que eu queria ali? A partir de um trabalho artístico, uma transformação naquela realidade. O problema, ele veio daquele coletivo. Desde a concepção da peça, que trazia em si uma problemática, como também do trabalho do dia a dia com eles, que traziam enormes desafios. Sem a colaboração de todos, seria impossível desenvolver esse trabalho. Não tinha como fazer isso. Porque a cada proposta e o desenvolvimento dessa proposta, muitos desafios aconteciam, que é o que eu estou falando para vocês, desde o cantar com a máscara, até um trabalho, imaginem que nós desenvolvemos uma cena, que era uma cena do marido de uma mulher, né, marido e esposa, né, e nós desenvolvemos a cena toda sem eles se tocarem, até praticamente o dia da estreia. E aí eu tinha que dar um jeito de eles se conectarem.
Porque como é que você vai fazer uma cena de cumplicidade sem as pessoas estarem cúmplices na cena? Então, tudo isso só pode ser desenvolvido num processo colaborativo com eles, e deles entenderem a problemática, e isso passar para o corpo. Porque o corpo ali era muito presente pela opção, pela escolha que nós fizemos de dramaturgia, onde o corpo ele era o carro-chefe, vamos dizer assim. O que aconteceu ali? Durante esse processo todo, houve uma integração de todos os conhecimentos que eu fui levando para eles. Eu levei mapas, porque eu tinha que trabalhar muito com a questão imagética. Já que eu não podia tocar aqueles corpos, eu tinha que mostrar para eles esses corpos. Eu tinha que trazer todos esses conhecimentos. Então, logo no início do trabalho, eu trabalhei muito consciência corporal, porque eles estavam confinados. Então, eles estavam distantes, embora cada um no seu casulo, muito distantes do corpo deles. Eles me diziam, né, que o que eles faziam era comer. Comer era uma prática muito poderosa durante a pandemia. E se movimentar pouquíssimo, porque era o espaço da sala deles ou do quarto deles. Como projetar isso para um espaço cênico? Essa era mais uma das problemáticas. Eu acho que a gente pode seguir, Ivo. A minha fase exploratória foi identificar quem eram eles. Que corpos eram eles, em que situação eles estavam, que peça era essa que podia ser desenvolvida, qual era a opção dramatúrgica, para a partir dessa exploração, eu consegui começar a trabalhar. Dessas fases todas elas eram discutidas com esse núcleo menor, que era esse núcleo artístico-pedagógico, e com eles. Porque as minhas propostas, principalmente quando a gente estava no contexto online, entre telas, algumas funcionavam e outras não. Porque aí vem uma outra questão. Alguns tinham computador, outros só tinham celular. Então, quando eu pedi a construção de alguma cena, imagina que você não está vendo todo mundo, mas que você vai fazer a cena com outra pessoa, aquela que você não está vendo. Então, isso era um baita de um desafio. E isso acontecia o tempo todo. Então, praticamente tudo foi gravado, e durante a semana, eu, como pesquisadora, revia aquele encontro que eu tinha, para pensar outras possibilidades, e eles reviam, porque coisas eles não tinham visto na hora que estava acontecendo, para que eles pudessem ver isso. Pode seguir, Ivo. Então, eu tive lá essa fase, que era a fase exploratória, aí, junto com eles, nós definimos a problemática, o que era importante para desenvolver vamos dizer, essa peça teatral musical. O que a gente precisava? O que a gente tinha e o que a gente precisava. Então, tudo isso era discutido. A cada encontro tinha um momento inicial, depois nós tínhamos todo um processo de aquecimento do corpo, de acordar o corpo e de alguns jogos que eu trazia para eles. Aí eu trazia também essa questão conceitual, e eu me apoiei muito em termos conceituais, né? Na linguagem da dança e nas temáticas da dança, que é aquele quadro que eu desenvolvi com Carol Romano, e também naqueles quadros que eu fui desenvolvendo ao longo do período pandêmico, que está no volume 2 do livro da nossa coletânea, que é o quadro Espaços, o quadro Tempo, o quadro Corpo. Então, esses quadros, foi muito interessante. Eu nunca imaginei que eu fosse usar esses quadros para um trabalho como esse. Mas eles deram para essas pessoas, para esses participantes, uma visualidade daquilo que estava sendo feito na prática.
Além disso, e aí assim, a gente ia problematizando. Tá bom, você está no espaço aqui da sua sala de casa. Pensa que você, em breve, estará no espaço cênico. Como é que é esse espaço restrito do seu corpo, esse espaço ampliado? Como é que você vai dividir esse espaço cenicamente com o seu colega? Junto com isso, como processo mesmo, havia uma interação com jogos de criação. Inicialmente, eu trabalhei com os jogos da Viola Spolin, que eram jogos teatrais. Então, foi um trabalho muito intenso com o que, onde, por quê, para que esse jogo acontecesse. Depois, eu avancei e fui trabalhando com, vamos dizer assim, uma ampliação desses jogos, que a minha colega Carminda desenvolve, com jogos pós-dramáticos, para que houvesse esse trabalho no coletivo, de eles poderem jogar a partir de uma atuação com a improvisação. Isso eu só comecei a trabalhar quando nós fomos para esse contexto presencial, que eram os jogos improvisacionais. E ainda assim, sem o toque corporal. Para depois, pouco a pouco, isso, inclusive, porque isso foi uma outra questão que a gente conversou também, por isso que eu digo que é uma participação muito intensa das pessoas que estão envolvidas, de quem se sentia confortável e desconfortável para tocar o outro. Porque nós ainda estávamos naquela fase que, será que eu vou pegar? E lembrando de novo, eu tinha muitos idosos nesse grupo. Pessoas acima dos 70 anos. Eu tinha 5 pessoas dentro desse coletivo com acima de 70 anos, pessoas idosas. Então, existia todo um cuidado com eles, de participação, porque precisava participar, mas, ao mesmo tempo, de preservar aqueles corpos. Então, tudo isso foi acontecendo, então nós tivemos essa problematização, nós definimos os objetivos, tanto nos encontros individuais, quanto num contexto mais amplo. Bom, a nossa problemática é a gente tem que montar isso. Como é que a gente vai fazer esta peça chegar ao objetivo dela, que é comunicar algo para este público. Só que não era um algo qualquer, porque o grupo, ele já tinha como cerne uma participação política, de ação política, não partidária, sim política. E tinha um interesse muito grande de fazer com que aquela comunidade compreendesse as questões ligadas à enchente, a questão da sustentabilidade. Então, o que não dava para acontecer só depois que eles vinham a peça na roda de conversa, né? Que sempre tinha, ao final, um debate, uma roda de conversa. Como que a peça dava conta de fazer com que eles houvesse uma estesia e que eles entrassem na peça e se colocassem como protagonistas também, porque aquela situação era a situação do bairro deles. Acontecia ali. Para vocês terem uma ideia, que eu acho que isso também foi uma coisa legal que aconteceu, no dia da estreia, caiu uma chuva. Mas era uma chuva que o meu medo era que a água subisse ali no dia da estreia. Então, tinha um momento, porque é uma peça de teatro musical, né? Quando eles cantavam, tudo bem, que o volume subia. Mas quando eles falavam, e teve mais, os idosos, eu não permiti que tirasse a máscara transparente. Então, eles encenavam com uma máscara, então a voz, você imagina, a voz já é a voz de um idoso, projetando isso com uma máscara. E com a chuva, com aquela barulheira. Aí, aconteceu uma coisa muito legal. Eles sacaram que isso estava acontecendo, e era o dia da estreia. Então, eles usaram a chuva que estava acontecendo como um argumento de cena. Ou seja, aquela estratégia
dos jogos dramáticos da Carminda, né, do teatro pós-dramático e dos jogos de improvisação, dentro dessa perspectiva, elas super funcionaram, porque se a gente não tivesse trabalhado isso nos encontros dos sábados, eles jamais iriam usar algo que estava acontecendo e estava todo mundo, inclusive eu, morrendo de medo. Tinha mais essa, né? Público, atores, e a gente pensando, meu Deus, vai cair essa luz, vai cair esse som, vai cair o disjuntor, claro, raio, tudo ali, né? E de fato aconteceu, uma das vezes caiu. Caiu, todo mundo caiu na risada junto, e aí voltou. E aí voltou a cena e todo mundo brincou com isso, porque tinha que brincar, né? A situação é realmente essa situação. Bom, enfim, essa foi a pesquisação, eu colhi todos esses dados, entrevistei todas essas pessoas, nós tínhamos isso no decorrer do trabalho, e ao final eu entrevistei todas essas pessoas para colher esses depoimentos, para saber como foi esse processo para eles. Porque a pesquisação, se não há uma transformação dessas pessoas envolvidas, ela perde um pouco o sentido. Porque como ela tem esse cunho ligado às ciências sociais, à mudança de uma situação social, não faria muito sentido. Então, eu colhi esses depoimentos, e depois apresentamos, vimos, um dos resultados é esse vídeo que vocês viram agora. Esse foi um dos resultados, que depois a gente passa para o Robson para ele poder ver, porque ele acabou de entrar e é importante ver para entender essa minha fala, né? Então, esse vídeo é uma apresentação de resultados para eles, para a comunidade, está online no YouTube e obviamente que houve um momento em que eu apresentei para eles, né? E um texto que vai ser, vamos dizer, publicado no volume 3 do nosso livro. Esse é um resultado da pesquisação, que extrapola o resultado da construção da peça. Além disso, tudo isso para falar para vocês que eu não segui essa ordem que vocês estão vendo aí no processo, porque isso não importa na pesquisação. O que importa é essa problemática, essa problematização, ela está bem definida. O que é que você quer fazer? Como é que essa problemática inicial ela se apresenta? E como é que esses participantes se envolvem durante o processo? Eles são os sujeitos ativos. E tudo tem que ser considerado. Então, mudança de rota de percurso, eu fiz isso inúmeras vezes. Quando eu digo inúmeras vezes, foi inúmeras vezes mesmo, a ponto de ter alguns momentos no meio da semana que eu entrava totalmente em crise, né? Falava, meu Deus do céu, eu pensei isso, mas esse corpo não vai chegar, não vai dar. Eu tinha um contexto de pandêmico, como é que eu vou fazer? E essas modificações, elas foram acontecendo, nada é naturalmente, tudo isso é pensado, você tem que buscar na literatura, que isso é importante vocês saberem, o pesquisador, ele vai em busca de literatura que dê suporte às mudanças que ele tem que fazer no decorrer da pesquisa. Porque não vai acontecer do jeito que o link está aí para você, tá, Robson? Não vai acontecer do jeito que você acha que vai acontecer. E você precisa se alimentar como pesquisador. Para você não vai solucionar problemas. Frequentemente na pesquisação, você começa com uma problemática e você arranja uma segunda, uma terceira, uma quarta, você só arranja problema. Solução é o que menos acontece na pesquisação. E é esse o barato da pesquisação. Isso é que é o bacana, porque é uma modalidade de pesquisa que requer muita flexibilidade do pesquisador e muita disponibilidade. Eu acho que essas são as duas principais características de um pesquisador que quer trabalhar com pesquisação. Se ele não tiver essas duas características, fica difícil.
porque em algum momento você vai ter que esbarrar nisso. Com isso, eu não sei se eu consegui ser clara para vocês, dando um exemplo prático. Kátia, eu não sei se ficou claro para todos e todas, a questão relativa à ação social, à atividade da ação social e à atividade de pesquisa. São coisas juntas, mas a operacionalização é diferente, né? Então, que assim, se a gente pegar o grupo de teatro, eles não são pesquisadores. Obviamente, eles não têm toda a expertise para poder fazer a sistematização do conhecimento. Mas eles participam da estruturação. Então, em certa medida, eles são se é que eu posso falar assim, mas co-participantes, co-autores. Participantes não, eles são participantes. São co-autores da própria investigação, né? E isso, o pesquisador é que tem a função de organizar isso e sistematizar isso para poder produzir um conhecimento a respeito, né? Então, é uma situação de fato, né? É um problema de fato, né? Não é um problema formulado de pesquisa e vamos resolvê-lo, mas, ao mesmo tempo, tem o lado da própria ação em relação ao problema. Que, assim, a grande questão dos atores, né, é como é que eles iriam comunicar a questão das enchentes a ponto de sensibilizar a plateia em relação ao que é o problema. O problema todo mundo sabe, porque todo mundo mora ali, todo mundo vive isso, né? A questão não dizer, existe uma enchente aqui, eu já vejo a enchente, mas quais são as soluções? Quais são a nossa participação política em relação a equacionar essa situação? Então, a peça fazia essa crítica, a ideia era essa, né? A crítica em relação ao processo, como foi, a questão da consciência da marginalização, né? Então, assim, venderam um sonho para eles, né? Todos os moradores ali, a maior parte deles comprou um sonho da moradia, né? E essa moradia enche, né? Só que ninguém, no momento que eles adquiriram isso, eles não sabiam disso, né? Eles ficaram sabendo depois não tem jeito, né? Então, essas... Ok, alguém precisa sair. Então, mais ou menos essa, vamos dizer, a equação da coisa, né? E, a partir daí, quais são as ações que nós vamos... Como a Kátia falou, quais são as ações, né? Ok, vamos sensibilizar. Através do quê? Através de uma peça de teatro, através de musical, através de ações junto à comunidade, e por aí vai, né? Então, dão vários desdobramentos. Não sei se ficou claro. Ficou claro, gente? Uma questão, Kátia, pode ser? Claro. No aspecto propriamente artístico e estético, né, que diz mais respeito à minha área, mais especificamente a dramaturgia, o texto que efetivamente o elenco ensaiou, decorou, ele também fez parte desse processo de pesquisação. Sim. Quer dizer, não existia um texto prévio que foi adaptado. Não, existia. Mas efetivamente o texto ganhou a forma que ganhou nesse processo de pesquisação. Isso. Uhum. Inicialmente não então, era ele é original, então, né? Ele acaba sendo completamente... Então, não era essa a perspectiva, mas quando eu me deparei no decorrer do processo, eu vi a possibilidade de transformar isso, como pesquisadora, em uma pesquisação. Eu conversei com os diretores e, a partir daí, modificações foram acontecendo para que se tornasse um texto construído também em função da problematização.
porque me chamou muita atenção, porque eu assisti essa montagem, né? Você assistiu, é verdade. É que na pesquisação você tem tu, né, como a pesquisadora, mas o elenco e a direção e o dramaturgo também acabam se tornando pesquisadores, de uma certa maneira, não é isso, Kátia? É isso que o Ivo acabou de falar, eles acabam sendo co-participantes, Exatamente. são participantes da pesquisa, mas eles também são quase coautores da pesquisa. Sim, porque você tem elementos do teatro épico, tem a dramaturgia do ator, isso. Mas há indubitavelmente, aí o elogio de um espírito mais crítico, objetivo na análise da situação sociopolítica que vocês estão ressaltando, né? Isso. Uhum. Foi isso mesmo. Essa é a grande sacada da pesquisação, entendeu, Fernando? Sim. É a conjugação do artístico, do estético e, provavelmente, do político, né? Não tem como você não envolver os participantes. Quer dizer, até tem, né? Você pode ir lá e coletar dados, né? Sim. Mas eu estou falando assim, numa perspectiva de pesquisação, é quase que inerente, né? Porque você coloca a situação vai acontecendo, as pessoas vão se envolvendo, a coisa, né? A questão é como é que nós vamos materializar isso, né? E aí como é que a gente vai sistematizar, como é que vai, né? Essa é a função do pesquisador, é ser o cara que vai, né, ajustar as coisas e conversar e mediar, né? Não como o pesquisador é quase um produtor teatral nesse momento. Quase isso, não como imposição, né? Olha, vai ser assim porque eu acho que tem que ser desse jeito, não, né? Muito pelo contrário. E aí assim, né? Para quem é pesquisador, isso é muito difícil, né? Porque você está acostumado a fazer pesquisa assim, você tem um problema de pesquisa, você vai lá, você coleta dados, você analisa, você tem um referencial teórico, parará. Na pesquisa tradicional, claro. Então, está tudo sob seu domínio, né? Quando você tem outros junto, você tem que abrir mão de algumas coisas. O que o outro disser tem que ser levado em consideração, né? É um exercício, viu? Dos anos que eu trabalho com pesquisação, eu acho que é um processo para o pesquisador de aprendizado incrível, mas você tem que se despedir de tudo. Se você achar que você está num lugar de fala, de que sabe, você sabe e o outro escuta, acabou a pesquisação. Você vai em busca do conhecimento necessário para aquele coletivo, para aquela problemática que surgiu daquele coletivo. É claro que você não vai desenvolver uma pesquisação, sei lá, sobre a vacina, né? Como que o vírus se manifesta e tal, porque não é minha área, não conheço essa área. Você tem que trabalhar em cima de uma área de conhecimento sua. Mas tem momentos que você acredita em algumas coisas e o coletivo não. E aí você tem que se despedir de tudo isso e ir em busca daquilo que o coletivo está esperando. E que pode acabar no lugar de que, olha, nossa, aquilo que eu estava achando que era, realmente era, mas também pode não acontecer. Nesse coletivo, muitas vezes aconteceu isso comigo. De eu tentar um caminho para o trabalho corporal e simplesmente não funcionava. Não funcionava, ponto. Era um coletivo muito diverso. O grupo da diversidade estava lá, né? Todo, em excelência. Então, coisas que eu achava que ia funcionar, muitas vezes não funcionavam, eu não chegava. Então, eu tive que ouvi-los. E aí vem uma coisa que se chama escuta sensível. Você tem que ouvir e você tem que buscar para trazer e discutir e acatar, porque às vezes o coletivo te traz coisas que você não planejou, você não pensou, não fazia parte do seu universo, e você humildemente tem que trazer para você e saber lidar com aquilo. E ver o que daquilo você pode absorver e, às vezes, transformar. Eu vou te contar, viu? Esse foi um desafio e tanto.
Gostei pra caramba de desenvolver esse processo. Foi bem potente para mim, como pesquisadora. Eu imagino, vendo esse mosaico aí, eu imagino a Letícia é uma das pessoas que está trabalhando com pesquisação. É claro que não é, vamos dizer, dentro dessa perspectiva que eu coloquei agora com esse grupo, porque o meu trabalho foi estendido, durou 2 anos. De ação, né? E agora é que eu estou fazendo a reflexão sobre a ação. Eu tive esse tempo. De maneira geral, eu costumo dizer para os estudantes, para os pesquisadores, que pesquisação, a gente usa ela da maneira como eu fiz, que é colaborativa. Porque você pode fazer a pesquisação participante, porque ela é em si participante, e não necessariamente ela tem todas essas idas e voltas que eu usei, porque foi colaborativa. Mas eu tinha um tempo mais estendido. No meu doutorado, eu também fiz isso, pesquisação colaborativa, porque eu tinha 4 anos. Dá para ir, voltar milhões de vezes. Não, milhões também não dá, mas tem um tempo que é um pouco mais elástico. Às vezes a gente não tem isso, quando a gente está no mestrado, é mais curto, então não dá para ter tantas voltas. Mas, Letícia, compartilha aqui com os demais se você acha que o que você está fazendo é pesquisação ou não, e a gente vai tentar descobrir se é. Vamos lá. Eu não sei se minha voz vai suportar. Eu vou Vai tentar até quando resumir. você se sentir confortável. Bom, primeiro que eu também parti, né, dessa pesquisação para fazer uma série de encontros com educadores, educadoras, para trabalhar uma metodologia, né, colocar em prática uma metodologia de ensino de danças brasileiras, afro-brasileiras. E aí, acho que desde a fase exploratória, eu já comecei a trabalhar possíveis mudanças, né, flexibilizações e alterações com o que vinha, né? Então, primeiro, minha ideia era educadores e educadoras. Então, a primeira coisa, só chegaram mulheres, né? Então, já mudou o perfil das pessoas que eu ia encontrar, né? Depois, foi muito interessante que a partir do interesse das pessoas que estavam ali se inscrevendo, me procurando, também veio a vontade de estender esses encontros, que eu chamei de encontros dançantes, para funcionárias da escola que eu estava, né, atuando. Então aí também já teve uma outra mudança, né, de você, então, ser parte de uma ideia, né, eu acho que eu parti dessa ideia, né, de trabalhar com educadores e educadoras. Aí quando eu vi, eu já tinha só mulheres e eu tinha funcionárias, pessoas que não estão na sala de aula, mas estavam naquele universo, né? Então, frente a isso, eu já comecei a fazer reelaborações, readequações do trabalho que eu tinha me proposto. A problemática era tentar promover uma mudança de olhar, de perspectiva para as danças brasileiras e afro-brasileiras dentro da escola, né? Então, a gente tinha aí esse problema, e muito inspirado, claro, num processo que a escola estava passando, de um trabalho de antirracismo, né, de trabalhar a educação antirracista. Então, as professoras estavam com muita vontade de mergulhar nesse assunto e querendo entender como que isso poderia fomentar as práticas delas, né? Então, aí eu comecei a fazer os encontros, eu tinha lá um planejamento muito pautado numa metodologia que eu, né, pratico já há muitos anos. E aí a primeira coisa que aconteceu, né, que eu acho que vale a pena contar aqui, é que a gente estava naquele momento, eleição Lula versus Bolsonaro, né, assim, aquele acirramento. E eu tinha, um dia depois do primeiro turno, eu tinha programado
uma aula super festiva, era um tema gostoso para a gente dançar junto. E eu cheguei lá com a turma, né? E estava todo mundo derrotado, né? Porque a gente tinha quase perdido a eleição ali no primeiro turno. Foi uma situação gravíssima que estava acontecendo, independente de partido, né? A gente estava todo mundo afetado, o grupo estava muito afetado, né? Pela realidade. Então eu falei, gente, o que eu faço, né? E aí foi muito bonito, porque elas falaram, a gente precisa de alguma coisa forte, porque a gente precisa se fortalecer, né? E naquele momento também foi uma mudança. Então eu trouxe um outro, né? Também fui lá vasculhar nos meus conteúdos, nos meus saberes, e aí trouxe um trabalho com Ogum, né? Que é um orixá que traz. O meu trabalho é todo pautado nas orixalidades, né? Nas danças dos orixás. Então aí eu trouxe esse Ogum para trabalhar com essas educadoras, né, naquele dia, e que fez uma grande mudança, porque aí elas foi muito bonito também, porque naquele dia, com essa mudança, elas também começaram a perceber a importância do trabalho, né, para não só para atuar ali na sala de aula, mas para a vida, né, como educadoras, como pessoas. Então, eu acho que estou fazendo uma pesquisação no sentido de que foi um processo que eu tive que estar muito porosa, né? Assim, vários exercícios também de criação, que eu achava que elas iam criar a partir dos conteúdos que eu estava propondo, da experiência, não acontecia, porque também era um grupo heterogêneo, principalmente na relação com a dança, com a linguagem da dança, né? Então, tinha pessoas ali que nunca tinham dançado, né? Tem pessoas ali que nunca tinham se visto também. Então foi muito interessante também fazer mudanças de caminhos pedagógicos, didáticos, para chegar num processo criativo que eu só cheguei de verdade, acho que nos 2 últimos encontros. Até lá eram tentativas e reelaborações, né? E aí, no último encontro, teve um dos últimos, teve um processo muito bonito também. Eu trabalho com uma relação dos itãs, que são histórias provenientes da cultura de terreiro, né? São itãs, histórias míticas, mitos, né? E eu conto esses itãs, também trago esses itãs como uma matéria poética para a gente trabalhar o corpo. E aí, num dos penúltimos encontros, eu ali junto com elas pensei em um exercício que elas pudessem contar um itã umas para as outras e dançarem esse itã. E aí foi um exercício muito potente, criativo, mas também que só aconteceu depois de muitas mudanças. Então, acho que sim, é uma pesquisação nesse sentido, né, de que elas eram muito participantes, sempre a gente fazia uma roda de conversa no começo, uma roda de conversa no final, né, elas traziam o que aquilo tinha as afetado, também tinha o silêncio, né, que incomodava bastante, então lidar com esse silêncio, às vezes, eu acho que é um processo, como disse a Kátia, é um processo que a gente tem que estar muito aberto, né, e muito sensível, né, acho que essa sensibilidade do pesquisador, da pesquisadora tem que estar acordada, né, não dá para a gente achar que a gente vai chegar e encontrar e vai fazer aquele caminho que a gente desenhou, né, não é isso que acontece na pesquisação. Não sei se eu fui bem, Kátia. Minha orientadora, né? Olha que coisa interessante. Na hora que você verbaliza, parece que vai ficando mais claro, né? E o que aconteceu? Não se trata, eu acho que é legal falar isso, não se trata apenas de mudar o percurso. Porque isso a gente faz todo dia, e não necessariamente a pesquisação. Todos nós somos educadores, artistas, né? Educadoras, a gente sempre faz isso, né? Você sempre vai com alguma coisa delineada e no decorrer do processo você sofre modificações. E isso não é necessariamente pesquisação. A pesquisação, ela vai acontecendo quando você está com a escuta sensível
não só para aquilo que você planejou, mas para todo o entorno. Então, eu acho que é bem emblemático isso que a Letícia trouxe como exemplo, porque todos nós vivemos isso, o dia seguinte do primeiro turno da eleição. Quem não presenciou e não sentiu isso? As educadoras chegaram e ela teve, primeiro, ela observou esse contexto, a Letícia, pesquisadora, estava imersa nesse contexto. Quando as educadoras chegaram e as pessoas do curso chegaram, elas estavam vibrando de uma determinada maneira, estavam incomodadas, estavam frustradas, tinham uma série de estesias ali presentes, que se a Letícia não tivesse essa escuta sensível, ela ia apenas mudar o roteiro da aula. Ela não mudou o roteiro da aula, ela mudou a proposta como um todo. E tem uma coisa muito bonita que eu esqueci de falar, mas que eu acho muito legal, que foram nas devolutivas depois, uma delas falou para mim assim, Leque, eu tenho certeza que a gente só ganhou a eleição por causa daquela aula. Ela falou, foi a gente com Ogum que ganhou a eleição, né? Então, assim, foi muito emblemático mesmo. É uma mudança total, né? Assim, exatamente, não é só... É uma... estar junto, né? E poder realmente fazer essa escuta, assim... É tão interessante porque meu corpo sentiu, né? A gente que trabalha com a dança, né? Eu falei, nossa, não vai caber, né? Não cabe o que eu, né, tinha me proposto a fazer com elas, né? Então, acho que essa escuta é muito bonita e ficou muito marcado, né? Até nas devolutivas foi uma coisa que elas trouxeram. Então, eu acho que esse é um bom exemplo, né, de alguém que está desenvolvendo uma pesquisação, que é participante, ainda não chega ao ponto de ser colaborativa, porque precisaria de um processo mais longo, com várias idas e voltas. Se você desse, vamos dizer, o volume 2, o módulo 2 do mesmo curso, talvez houvesse tempo hábil. Elas estão pedindo, viu, Kátia? Elas estão me escrevendo, viu? Eu só falei que eu preciso antes terminar o mestrado. Vamos terminar esse mestrado primeiro, pode ser? Seria melhor, né? Então, eu queria assim, trazer para vocês exemplos práticos, porque o que acontece com metodologia de pesquisa, né? E com os métodos que a gente usa. De maneira geral, eles estão nos livros, tem os métodos clássicos, a gente faz adaptações à nossa pesquisa e vida que segue. E a gente só aprende a ser pesquisador e mais tarde, para os que estão no mestrado ainda em processo, para os que estão no doutorado, que serão futuros orientadores, a gente só consegue aprender metodologia de pesquisa quando a gente vive ela. Senão fica do livro para o nosso entendimento e adaptações que a maior parte das vezes do que a gente encontra nos textos são adaptações que nem sempre são felizes. Às vezes você tem um material que pode ser melhor analisado, mais cuidado, e que o que acontece muito em pesquisa? Isso eu tenho que falar, senão eu não vou me aguentar, eu tenho que falar. Às vezes você vai para campo e você ainda não está preparado para esse campo. E aí, você não está olhando para o fenômeno. Você só consegue... não é colher o dado, mas a fazer análise de dados se você tem o foco no olhar daquilo que você está colhendo. Você precisa ter um direcionamento. Então, quando você vai muito cru, você não consegue fazer isso. E não se trata daquele discurso, eu tenho que me distanciar, porque eu tenho que olhar o fenômeno de fora, porque não é só disso que eu estou falando. É uma maturidade mesmo, para poder olhar para os dados de um outro lugar. Aí fica mais fácil de você refletir sobre isso. E a partir daí, obviamente, no processo de reflexão, que você consegue escrever o seu texto de considerações, de conclusões, de análise.
precisa dessa maturidade, precisa de assentar. Então, a metodologia de pesquisa ela só funciona quando tem tudo isso. Senão, por vezes, fica... não é faz de conta, mas ela não atinge a profundidade que poderia atingir. E um pouco desses cafés... Pode falar aí. Em relação a isso, Kátia, em relação a isso, nós fizemos um café no qual a gente discutiu objeto de estudo. Não sei se você se recorda. Né? Quem tiver curiosidade aí, vasculha os vários cafés, tem um deles que a gente faz a discussão em relação à problemática e ao objeto. Né? Quando a gente não tem o objeto de pesquisa muito claro, fica difícil olhar para aquilo que se vai. Né? Então, é o que a Kátia está falando. Vai a campo, não tem claro o objeto, você olha tudo e não vê nada. Né? Por quê? Porque você não tem a perspectiva do que você quer olhar. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito claro aquilo que a gente quer olhar, qual é o nosso objeto. Né? Se eu não tiver claro o meu objeto, esquece, porque vai fazer a coleta de dados e não vai ter muitos dados, mas não vai saber o que fazer com eles. Né? Então, isso é muito importante. Na pesquisação, tem uma variante ainda mais complicada, né? Porque você tem o objeto, mas o objeto é definido pelo grupo, né? Então, aí, na definição do objeto pelo grupo, você tem que fazer reflexão o tempo todo. Você tem que fez o encontro, né? Tem que olhar para esse encontro e ver o que foi dito ali naquele encontro, para que você no próximo encontro venha preparada para poder olhar para aquilo que está acontecendo, né? E aí novamente vai acontecer o encontro, vai modificar a situação, a centralidade vai continuar a mesma, né? Porque cada vez mais com o grupo vai se configurando, né? A problemática, o problema, tal, vai se fechando, né? E você acaba entendendo o que é que você tem que olhar, né? Mas aí você tem dados, você tem registro, você tem uma série de coisas que dá para você ir lapidando, né? Esse processo, né? Agora, se não souber qual é o objeto, vai observar e não vai conseguir resolver, não vai com os dados, eles não vão dar solução, né? Não, defini lá, coletei dados, né? Já estou no processo de análise. Aí chega no processo de análise e fala, e agora? E agora? Isso eu não pensei, isso eu não pensei, isso eu não pensei. Quando começou, eu não pensei nisso, eu não pensei naquilo, é porque não houve esse processo de definição do objeto. Né? E tenho dito. Alguém mais gostaria de estar colocando alguma coisa em relação à sua pesquisa ou à sua futura pesquisa? Algo que você está começando a delinear e você está querendo ver os contornos? Assim, eu ainda não fundamentei uma pesquisa assim, né, de forma teórica, assim, seguindo todos né, esse mecanismo todo, mas eu tenho esse interesse. Mas, vendo tudo isso que, né, vocês falaram, o grupo inteiro, me veio uma relação tão, assim, não consegui me desvencilhar dessa relação, que é uma metodologia ativa, que é o PBL, né, o Problem Based Learning, que a gente aprendeu aqui, né, com você, e o tempo todo eu vejo isso nessa pesquisação, ou investigação, ou atuação, né, dentro de uma... Para mim, é dentro de um modo mais pedagógico, tanto artístico quanto, né, na escola regular. E eu vejo isso bem, assim, essa relação que eu fiz, não sei se tem realmente, né, um valor, essa relação, mas o tempo todo, ouvindo vocês, eu sempre me deparei com isso, com a PBL. Então, do que eu vejo das suas falas nos cafés que você compareceu, né? E também um pouco dos vídeos que você colocou no Instagram, você é um pesquisador nato de pesquisação.
É impressionante como você desenvolve o seu trabalho com aqueles estudantes. O quanto tem de envolvimento seu e deles. E eles vão te trazendo elementos e você vai redirecionando o seu trabalho. Mas isso está muito na sua postura, viu, Emerson? Porque é essa postura que eu disse que são características do pesquisador que trabalha com pesquisação, né? De se despir mesmo e ver o que aquele coletivo, ter essa escuta sensível, não achar que aquilo que você vai se dispor a trabalhar é daquele jeito e acabou. Essa maneira de trazer para você aquilo que está se anunciando é muito particular, né? E essa característica em você é bem ressaltada, vamos dizer assim, né? A gente consegue perceber no decorrer eu vi poucos vídeos, mas dos que eu vi, tem uma coisa de você estar junto com aqueles estudantes, ao mesmo tempo você se retira e propõe que eles criem, ao mesmo tempo eles recriam em cima da primeira criação, e aí as temáticas elas vão se modificando e você está olhando para aquela realidade, né? Estou me referindo àquela escola que fica bem afastada de Presidente Prudente, que é uma escola rural lá. Não, ela não é rural, mas ela é bem assim, periférica mesmo, bem afastado né, do centro, que é Presidente Prudente, lá em Regente Feijó, e dentro de Regente Feijó ela é bem afastada ainda desse centro, assim, né? É porque a gente vê as temáticas que eles trazem no corpo deles, não são temáticas de meninos que estão num grande centro, né? É um outro corpo, aqueles corpos, né? Eu acho que tem muito potencial para uma pesquisação. Agora, tem que formatar isso e tudo mais, né? Porque não basta só a gente querer fazer ou a gente ter essas características de trabalho, mas pesquisa é pesquisa, né? No final das contas, tem que sentar e delinear. Isso não tem jeito. Deixa eu falar uma coisa para o Emerson, Katia. Fala. O PBL, né, ele coloca a situação problema. Normalmente, quem formula a situação problema é o professor, é a pessoa que vai fazer a orientação didática, certo? Quando a gente fala em pesquisação, você pode até levar uma situação problema, mas tem que ter um momento de discussão com o grupo para reformulação. Porque aquilo que é situação problema para você, professor, pode ser que não seja situação, pode ser que não seja problema para o teu grupo. Então, o fato de eu trazer um problema, uma indagação, né? Não vou nem chamar de problema, mas uma indagação para o grupo, ok. Mas eu tenho que dar liberdade para que eles descubram, né? Ou investiguem o que é problema para aquele grupo, né? Para que realmente você entre num processo de pesquisação, né? Então, porque o PBL é uma metodologia de ensino, não é metodologia de pesquisa, né? Segue uma semelhança, até, né, o paralelo que você fez é bem pertinente mesmo, segue uma bela de uma semelhança, mas ele é idealizado por quem propõe, né? E a pesquisação não necessariamente, né? É uma situação, problema do grupo, né? Então, o grupo tem um problema e esse problema vai ser equacionado, normalmente ligado a situações sociais políticas. Por isso que a pesquisação ela está muito correlacionada às ciências sociais, né? Então, sei lá, se a gente pega uma situação, né, de uma escola, né, sei lá,
aquilo se constitui como um problema para aquela escola? Então, tá. Então, vamos equacionar esse problema junto aos pares, né? E vamos trabalhar junto para que a gente busque soluções conjuntas e, ao mesmo tempo, a gente produza conhecimento em cima disso. Não sei se eu consegui fazer claro aí, Emerson. Sim, entendi. Ficou bem claro, assim, era só uma relação que eu estava fazendo, mas que, né, agora você pontuou bem dentro do conceito da pesquisação. Sim, tá claro, agora está mais claro para mim, sim. Isso que o Ivo falou é bem pertinente. Eu vou citar um outro exemplo, que é a Lia, que está aqui no nosso encontro. Quando ela trouxe a pesquisa dela, agora que ela está indo a campo, a primeira coisa que eu perguntei para ela é como a sua pesquisa se relaciona com o projeto político-pedagógico da escola que você vai desenvolver a sua pesquisa. Porque ela tem uma metodologia, assim como o PBL, a metodologia ativa de problemas, ela tem uma metodologia afrobrincante, que ela desenvolve dentro do contexto, nesse caso da pesquisa dela, dentro do contexto da escola. É essa a proposta dela ir lá e desenvolver essa proposta de ensino dela. Então, isso seria um paralelo com o PBL. Mas qual é a problemática? A problemática que ela tem que trazer tem que se alinhar com aquele contexto que ela está entrando, tem que ver se aquilo que ela está se propondo a fazer representa mesmo uma problemática para aquelas pessoas que estão lá na escola. Então, não basta que seja uma proposta de ensino afro-brincante, na qual ela acredita e ela tem os pressupostos dela como pesquisadora e como educadora. Mas isso vai colaborar e vai produzir algum tipo de conhecimento para o contexto daquela escola. Quando ela esteve lá e ela conversou com o diretor disse para ela, olha, nós temos como eixo, na verdade, a outra diretora, porque agora houve uma modificação, mas ela colocou que um dos eixos do projeto pedagógico da escola era trabalhar com as questões as africanidades e as questões afro-brasileiras, e também a legislação que dá suporte e tudo mais. E as questões ligadas a preconceito, a problemas raciais, dentro daquela escola. Aquilo é um problema que emerge da escola, do contexto que ela está entrando. Então, na hora que ela traz a proposta de ensino dela, que vai se referir a isso, ela já ouviu o que aquele contexto, por isso que teve essa fase exploratória, que no caso dela foi uma fase exploratória, que ela foi lá, falou com a diretora, voltou, trocou de diretor, eu pedi a ela que fosse ver o projeto político-pedagógico, discutisse o que é, dentro da escola, questões que a escola tenha. Porque se não tem questões, não tem problema, se não tem problema, não tem pesquisação. Tem que ter uma situação maior, problemática. Se não, não é menos, mas poderia ser, por exemplo, um estudo de caso. Ela poderia ir para a escola, desenvolver a proposta de ensino dela, que tem todos os saberes que ela desenvolve, e tudo bem, mas não é pesquisação. Ela está estudando esse caso, ela está trazendo uma proposta, essa proposta pode ser acolhida pela escola e ela vai desenvolver essa proposta e está tudo bem. Mas não é pesquisação, é uma outra metodologia de pesquisa. E eu acho que é isso que o Ivo acabou de falar para você, que o PBL é uma metodologia de ensino. Agora, o que acontece ali no contexto? Por isso que eu te perguntei, é uma escola rural, é uma escola periférica? Quais são os valores que tem aquelas crianças que você trabalha? O que está em pauta ali? É um lugar violento? É um lugar que tem algum problema social
que precisa ser olhado, porque ele não vai ser resolvido, mas ele pode ser olhado, ele pode ser transformado. Aí sim é pesquisação. Se tiver conjugado isso, se você estiver considerando e tiver com a escuta para tudo isso, eu gostaria que vocês, eu vou mandar, como eu disse no início do encontro, o PowerPoint, tem as referências bibliográficas, para vocês conhecerem um pouco mais a pesquisação. Aconselho vocês a procurar esse livro do Tiolan, mas existem outros pesquisadores que trabalham com esse tipo de metodologia, e que vocês pensem, dentro do contexto de vocês, o que é que vocês estão fazendo nesse momento, porque às vezes você ainda nem está preparando um projeto de pesquisa, mas você está na luta diária, né? E na luta diária, você pode desenvolver determinados procedimentos e processos e pode documentar isso e escrever sobre isso. Uma das coisas que eu tenho visto educadores e educadoras trazerem isso no seu contexto de trabalho para as reuniões pedagógicas. Essa semana mesmo passada, Ricardo é meu grande companheiro, gente. Nós estivemos num processo de formação com professores e professoras da rede estadual da Zona Leste 1. E eu fui desenvolver com eles uma oficina que se chamou Jogos e Brincadeiras Dançantes na Cultura da Infância. Eu queria trazer a questão da infância junto desses jogos. Nessa oficina, tinham muitos coordenadores, e a pessoa que organizou essa oficina foi uma ex-orientanda, que nunca é ex, é sempre orientanda para sempre, que é a Claudinha Rosa, que hoje é coordenadora da região da Leste 1, do estado. E uma das coisas que eu observei, lá na pesquisa dela, ela já trabalhou com pesquisação. E como coordenadora, veja, ela defendeu o trabalho dela em 2009, ou seja, há 11 ou 12 anos atrás. E ela continua e se aprimorou muito como coordenadora pedagógica a desenvolver processos de formação com seus professores dentro de uma proposta de pesquisação. Ela, no caminho, quando nós íamos conversando, ela comentou comigo, ela falou, olha, Kátia, todos os processos formativos que eu faço são provocadores dos professores. Eu provoco, eu proponho, eu escuto, eu relaboro. Eu incorporei isso dentro do meu trabalho como coordenadora. Então, é só para dizer para vocês que pode ser um modo de trabalhar no seu dia a dia. Não precisa necessariamente estar vinculado apenas a processos de pesquisa. Pode estar vinculado a processos de ação constante, do seu fazer profissional. Fica, vamos dizer, essa provocação para vocês. Tá? A gente vai encerrar. Eu vou agradecer muito a participação de todos e todas. Muito bom rever Pedro, rever Robson, rever Emerson. O que o Ivo colocou de vocês voltarem ao nosso YouTube e revisitar os outros cafés podem ajudar vocês a elaborarem melhor. E se tiverem dúvidas, tanto eu quanto o Ivo, Fernando, a gente está disponível para estar respondendo possíveis questões que foram trabalhadas no decorrer desses cafés. É só passar para nós uma mensagem, né? Eu também, estou morrendo de saudades. Vou dar um pulinho aí imprudente de novo. Eu vou, você sabe que eu vou. Então, é muito gostoso esse momento de troca. O que nós conversamos, eu e Ivo, é que nós vamos alterar um pouquinho os processos do café. E a maneira
de nós apresentarmos algumas coisas, porque, como eu disse no início do café, agora eu estou fechando um projeto temático e vou abrir outro. Então, para abrir esse outro, é necessário as reuniões do grupo de pesquisa, para definir melhor as bases que vão fundamentar o projeto temático. E, com isso, também, todo o processo de seleção de pesquisadores que vão integrar esse projeto temático. Como eu não faço isso do dia para a noite, porque eu acredito na construção coletiva, eu sou uma pesquisadora da pesquisação, então, é sempre no coletivo. Então, nesse mês de abril, nós teremos, ao invés de um café científico, nós teremos uma reunião do grupo de pesquisa, para apresentar as bases do próximo projeto temático. E vocês estão todos convidados e convidadas para ver como vocês, se quiserem, se inserem nesse processo para vocês construírem os seus projetos ou participarem novamente dessa demanda. Fica também, já coloca aí na agenda que a gente vai ter o lançamento do volume 3, hein? Coloca aí na agenda dia 10 de junho, que vai ser uma festança de lançamento. Vocês que estão longe, Emerson, já vai comprando sua passagenzinha, porque é lançamento presencial. Que nós vamos festejar muito, dançar muito e lançar o livro. Vai ser bem legal. Me aguardem. Tá bem? Adorei. E a Letícia disse que vai fazer uma dança dos orixás com a gente. Opa, com certeza. Vai, né, Letícia? Eu e a Lia. Legal. Vai conduzir uma dança dos orixás. Muito bom. Eu falei que tem que ter fogueira. Se é São João, se é junho, tem que ter fogueira. Tem que ter fogueira. Onde é que eu vou arranjar? Que lugar que eu vou arranjar que me permita colocar uma fogueira? Mas eu vou pensar seriamente nisso. Kátia, tem uma pracinha aqui do lado de casa. Nós temos uma pracinha legal aqui do lado. Eu tenho um tacho, que fica bonito. Dá pra Olha, a gente pode fazer lá na praça. É uma delícia fazer as coisas em praça. Porque assim, mesmo quem está passando, é aberto. Eu gosto muito dessa coisa de vem abrir, vem celebrar. Ivo, o Pedro quer ler o texto da sua orientanda. Vai ser muito legal. Ela é uma gracinha. Menininha. Depois você manda para ele. Mando sim. Então, gente, boa noite. Estamos aqui encerrando essa 14ª edição. Boa noite a todos e todas. Encerramos aqui a nossa 14ª edição do Café Científico. Beijo!